Uma das bandas brasileiras que mais despertam discussões, os Los Hermanos, desde que atingiram sucesso, são alvo de uma devoção sem igual. Com o tempo, a banda foi evoluindo de uma aposta alternativa do final dos anos 90 para um dos grupos de maior sucesso dos últimos 20 anos. Nesse contexto, eles foram construindo um hype de maneira não intencional. Tipo assim como toda banda, eles iam seguindo a rotina de lançar álbum, fazer turnê e etc. Paralelo a isso, foi se formando a comunidade de fãs em volta, com todo um rolê comportamental envolvido além da música. Assim, os fãs pegaram algumas das características mais marcantes da banda e transformaram num simbolismo geracional. Se para muita gente isso foi mágico, para uma galera foi meio cansativo esse lance de querer ver poesia em tudo. Pode parecer engraçado dizer isso, mas olhando em retrospecto, muito do hype e do anti-hype em volta da banda não veio porque o som era ruim ou bom, mas sim da fama deles de serem o estereótipo do jovem alternativo brasileiro. Se música é questão de gosto, o que dizer desses fenômenos comportamentais que vêm da música? Mesmo assim, não é à toa que isso desperte discussões até hoje. Então dá sim pra gente tentar encontrar justificativas pro hype e o ranço em volta da banda. Mas e você? Acha chato ou genial? Antes de entrar na parte que mais gera treta, que é o porquê deles despertarem ranço na galera, vamos falar o porquê deles serem tão adorados. Letras. Se você já viu algum show do Los Hermanos, mesmo que sem querer através de algum trecho na internet ou na televisão, você deve ter reparado que os fãs cantam sem parar o show todo em todas as músicas. Isso nos leva a pensar num fator que logo de cara, desde o início da banda, impactou as pessoas, que são as letras. De um jeito autêntico, eles conseguiram colocar em suas músicas aquele sentimento de não saber bem como amadurecer, seja coletivamente, tendo que lidar com as demandas da vida adulta, seja de uma maneira mais individual, lidando com dramas amorosos. Desse jeito, eles encontraram naquela geração da virada dos anos 90 para os 2000 exatamente esse sentimento. Você pode parar pra pensar, mas todo mundo faz música sobre frustração e insegurança. Isso é verdade, mas a linguagem que eles estabeleceram foi diferente. Eles sabiam que estavam mais próximos da galera entre aspas estranha do que da galera entre aspas descolada. E retratam isso nas letras não de uma forma pessimista, mas trazendo uma perspectiva de que isso poderia ser igualmente bom a um estilo de vida entre aspas ideal. Se você parar pra pensar em músicas como O Cara Estranho e O Vencedor, o mood é exatamente esse. Cada um tem sua trajetória e elas não são determinadas por conquistas e derrotas, mas sim por experiências. Mistura do indie rock anos 2000 com o MPB. Hoje em dia dá até pra dizer que a fórmula Los Hermanos é facilmente reconhecida em algumas bandas, e isso só aconteceu porque de fato o som dos caras foi inovador pra época. Desde os anos 60, a música brasileira sempre teve estilos musicais e movimentos artísticos muito específicos e próprios. Nos anos 60 teve a Tropicália, nos anos 70 a MPB e o rock psicodélico, já nos anos 80 a geração de bandas pop rock. Assim, tudo era muito bem definido e único. Já nos anos 90 foram surgindo bandas que traziam uma proposta mais jovial, muito pelo impacto da MTV, e faziam um som que trazia uma fusão de gênero. Assim, o Planet Hemp estourou misturando rock com hip hop, o Nação Zumbi surgiu com o Mangue Beat e o Skank ganhou o país com seu pop rock com elementos de ska e reggae. Nesse contexto, Los Hermanos capturaram aquilo que estava rolando no rock alternativo dos anos 90 de bandas como Weezer e Pavement e aliaram isso às influências de MPB e ritmos carnavalescos. Entrando nos anos 2000, eles rapidamente sacaram as inovações vindas do indie rock estadunidense daquela época e também deram sua cara àquela sonoridade. Num ritmo bastante rápido, eles conseguiram experimentar com hardcore, samba, indie rock, MPB, mas de um jeito único deles, que contemplasse a vibe de cada membro. Então, antes de falar que o som deles é chato e nada demais, é legal saber que apesar dos gostos, o som dos Hermanos foi sim algo que impactou a sua época. Dois protagonistas sempre têm um apelo maior. Saindo um pouco da questão do som, indo mais pro impacto da banda e sobre o que eles significaram, algo que fez diferença e que só aumenta a importância deles é a questão de identificação que eles trouxeram através do dualismo entre os dois principais compositores, Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante. Se a gente parar pra pensar ao longo da história da música, bandas com mais de um vocalista e compositor sempre tiveram um apelo à parte, desde os Beatles, passando pelos Mutantes até o Sonic Youth. Isso porque tem toda uma questão de identificação, como a gente disse. E isso não se resume apenas a preferir um ao invés do outro, mas sim de ter uma expansão da visão que você tem sobre a banda, de enxergar
usar as mesmas influências, sacar as mesmas sonoridades, só que em dobro. Muito das nossas relações com as bandas que gostamos vem da associação que fazemos delas com a nossa personalidade. E isso Los Hermanos proporcionou de uma maneira intensa aos fãs. Mesmo a banda tendo acabado, entre aspas, as carreiras tanto do Marcelo quanto do Rodrigo ainda mantém esse universo deles. Então você pode até não gostar da vibe dos caras, mas não dá pra dizer que foi apenas uma modinha. Agora que a gente já esquentou o coração dos fãs e também deu uma leve resumida pra quem não gosta sobre qual é a graça da banda, vamos levantar alguns pontos que fizeram a banda saturar ao longo do tempo e que, de forma legítima, criaram esse ranço. A vibe hipster diferentão. Bom, não é segredo pra ninguém que os Hermanos promoveram, mesmo que sem querer, uma estética blasé que serve de base para o hipster brasileiro até hoje. Com isso, teve todo aquele rolê de identificação que a gente já falou, mas também teve um contraponto natural a isso, que é o de não enxergar as coisas, entre aspas, romantizadas o tempo todo. Ao longo do tempo, eles algumas vezes alimentaram isso de ser o, entre aspas, intelectual chato. Tipo quando o Rodrigo Amarante foi perguntado sobre como era lidar com a galera sempre pedindo para eles tocarem Ana Júlia. Por mais que a pergunta tenha sido uma leve provocação, ele reagiu de uma forma meio desnecessária, dando meio que um mini piti ali ao deixar entender que a banda não ligava pra hits. Isso, querendo ou não, faz parte da persona do jovem, alternativo, chato até hoje, de querer forçar músicas, bandas e estéticas não tão conhecidas só pra ser o diferentão. A tristeza romantizada. Grande parte das músicas do Los Hermanos tem um ponto de vista melancólico de lidar com as coisas, sejam relações amorosas ou inseguranças da vida. Não só eles fizeram isso, é verdade, mas por terem sido bastante simbólicos nesse quesito de retratar a bad. Eles acabaram herdando um ranço de quem não gosta dessa linguagem estética. Isso sempre rolou com outras bandas e artistas, Lana Del Rey e Radiohead estão aí pra provar tudo isso. Mas em resumo, dá pra entender porque isso irrita quem não gosta da banda. Afinal, grande parte dos dramas retratados nas músicas são coisas triviais da vida e não problemas sociais complexos. Então a galera que pega no pé deles no seguinte: os caras são intelectuais e não sabem nem superar um amor não correspondido direito. Ou os caras vivem tão no mundo da lua que a maior preocupação deles é ser o cara sensível. O som que parece ser chato pra quem não curte. Curte um som é questão de gosto, não tem jeito. Mas é claro que tudo dá pra ser mais acessível dentro de uma proposta mais específica. No caso do Los Hermanos, eles têm tudo que alguém que não gosta em um som mais good vibes. As vozes meio calmas que parecem recitar um poema, os acordes mais suaves, enfim, uma combinação certeira pra quem não gosta muito de ritmos mais calmos, soando com uma roda de violão inconveniente. Ao longo dos 4 álbuns lançados, eles até mudaram algumas coisas no som e flertam com um som mais popular de rock de estádio, principalmente em hits como Vencedor e Deixa o Verão. Um dos motivos que faz a banda ainda render essas discussões é que, mesmo eles tendo, entre aspas, acabado, eles ficam voltando de tempos em tempos para fazer turnês. O que para os fãs é um jeito de matar a saudade, mas que para quem não gosta é só um jeito de querer ficar vivendo do passado e ganhar dinheiro com isso. Independente das opiniões positivas e negativas a respeito deles, não tem como negar a influência e a relevância dos caras que, mesmo sem lançar um álbum novo há 15 anos, é capaz de lotar estádios Brasil afora. Muitas bandas até hoje se inspiram nos caras, e claro que às vezes isso chega a dar uma saturada que só alimenta aquele ranço ao hipster diferentão. Ao mesmo tempo, parte dessa estética faz a banda ser memorável e não só datada mesmo depois de 20 anos.